Estimados amigos, saudações! Hoje vamos conversar sobre liberdade intelectual. Para tanto, irei seguir o seguinte roteiro: iniciar por uma breve introdução ou enquadramento, se preferirem, sobre o que é a liberdade intelectual, quais são os diferentes prismas ou abordagens pelas quais podem ser exploradas este tema, para de seguida remeter à nossa questão de pesquisa, à nossa indagação. Esta que vai permitir com que nós possamos fundamentar possíveis causas, bem como impactos que a liberdade intelectual exerce no nosso dia a dia. E por fim, irei socorrendo-me de duas abordagens na base da lei canônica, buscar fundamentos que nos ajudem a perceber ou interpretar a liberdade intelectual sob o ponto de vista da espiritualidade. Ora, a liberdade intelectual, como tal, é um iminente conflito que se estabelece entre a nossa razão ou a nossa racionalidade versus a concupiscência da fraqueza da nossa carne. E nós sabemos que a fraqueza é o convite que o nosso corpo, a nossa condição humana nos remete a que nós possamos nos desviar das condutas e dos padrões normais, por via dessa, cometendo desvios que nos levam, por exemplo, a pecar ou a cometer alguma atrocidade que seja contrária à nossa condição humana ou ao nosso padrão de concepção daquilo que é um comportamento ideal, um comportamento, uma atitude ou ainda, acima de tudo, uma identidade que seja compatível com a dignidade humana. Ora, é decorrente disto que quando a pessoa não consegue conciliar a sua conduta, a sua atuação humana versus a sua racionalidade, não encontra um perfeito alinhamento ou interface entre as suas expectativas, os seus interesses, as suas necessidades versus isto tudo que permeia a sua conduta versus aquilo que é a sua ideologia, sob o ponto de vista de julgamento, decisões que por último conduzem para aquilo que é a sua posição ou a sua identidade acima de tudo, mais do que a identidade, aquilo que permeia aquilo que é a idoneidade ou também, se preferirem, aquilo que perfaz o ativo intangível da pessoa, que é a sua reputação. Então, quando não ocorre esse alinhamento entre o nosso padrão de conduta versus a nossa ideologia, cria-se uma zona, um foco de conflito que se designa, que pode até certo ponto beliscar a nossa liberdade intelectual. Alguns chamam isso de possíveis conflitos de interesse. São os tais focos de conflito ou conflitos de interesse que possam existir quando a pessoa perde esta liberdade intelectual pelo fato da sua conduta ter o desviado do padrão normal e, por via disso, começar a acusar a sua mente de forma que o seu julgamento, a sua percepção, o seu juízo, o seu processo de tomada de decisão esteja até certo ponto inquinado por causa deste conflito de interesse. A questão que nos remete de seguida é: até que ponto é que esta liberdade intelectual pode estar ofuscada pelo nosso desvio da nossa conduta? Ou até que ponto é que, mesmo que nós estejamos firmes e cientes da nossa atuação enquanto seres humanos, isto não possa influenciar na clareza, na isenção, na imparcialidade das decisões e dos julgamentos que nós exercemos no nosso dia a dia. Interessa para já, vou socorrendo duas passagens no texto bíblico
uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento, para tentar acalentar aqui o nosso debate, a nossa conversa. Do Antigo Testamento, irei socorrer-me do texto do livro de Jó. Jó, que era descrito como um homem piedoso e rico. O próprio Deus descrevia ele como um servo fiel, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Sucede que, sendo Jó um homem piedoso e rico, ele reconhecia as suas fragilidades ou fraquezas dele e do próximo. É assim que os seus filhos, por usufruírem da condição que o pai os oferecia, porque o Jó era um homem muito bem sucedido, sob o ponto de vista humano, portanto, sob o ponto de vista de culturas humanas, ele era um homem de sucesso, um homem bem sucedido, um exemplo de trabalho, perseverança, crescimento, sucesso, mas tudo na base do temor a Deus. Então, ele, reconhecendo os desvios que os seus filhos cometiam, ele próprio oferecia sacrifícios de oblação em reconhecimento do fato dos filhos, de certo modo, de uma forma reiterada e contínua, se afastarem de praticar a verdade. Sucede assim que surge Satã e desafia a Deus, o próprio Senhor, criando uma armadilha intelectual, desafiando a que o Senhor, por três vezes, permitisse que ele, o Satã, aproximasse de Jó e tocasse naquilo que era a condição, segundo Satã, para que Jó fosse temente, justo, fiel e que se desviasse do mal. É assim que a primeira vez Satã justificou-se como tal os bens, a família, a prosperidade, porque dizia que Deus bloqueou, segundo eu não permitia que nenhuma obra do mal, nem o próprio Satã, nem as suas castas pudessem tocar a ele, ao servo do Senhor. Depois, na segunda vez, referiu-se que o Jó socorria-se do seu sucesso para justificar o seu temor a Deus. E sucessivamente o Senhor, a primeira vez, disse que poderia tocar em tudo menos a ele, a sua integridade, a segunda vez e assim a terceira vez. Isto remeteu a um certo conflito de interesse entre o Jó e as pessoas com quem ele convivia, desde a sua esposa, que em certo momento pôs em causa o temor e a fé de Jó a Deus, dizendo que certamente Jó deveria ou tivesse naquela altura, naquela fase, por culpa de todo o sofrimento que ele estava a enfrentar, a passar, por temor a Deus, que ele devesse certamente desobedecer ou desonrar aquele Deus que ele tanto seguia, amava e obedecia cegamente por via da fé. E os próprios amigos também, que aproximaram-se dele e desafiaram-lhe a que ele interpretasse que aquele sofrimento fosse resultado das suas más obras na terra, isso com base na tradição judaica. E este Jó perseverou na fé e superou todas essas barreiras, obstáculos, todas as pressões que ele sofria, desde a própria carne, aquilo que ele perdeu depois de ele ter adquirido abundância, e também, até certo modo, pelas chantagens que os familiares mais próximos, a esposa e os amigos, começaram a colocar-lhe como pretexto da sua má conduta ou do seu desvio, até certo momento ter sido a causa daquela situação, daquela lepra, daquele sofrimento que o Jó estava a viver, estava a enfrentar. Mas tudo isso sem nos esquecermos que foi causado por uma conversa entre o Senhor e os anjos, em que Satã aproxima-se
e depois cria uma armadilha intelectual, uma armadilha de sentido, e que por via dessa o Senhor permitiu, abrindo mão disso como forma de provar e desafiar a Satã, que afinal Jó era um dos seus servos preferidos. E assim que decorou-se a história, e pela perseverança e fé superior e imaculada de Jó, mais adiante, muito mais à frente, ele veio a manter-se firme e ultrapassar essas barreiras quando ele fez fé que o sofrimento que ele estava a enfrentar, a viver, era não só como uma forma de castigo, vamos lá, do Senhor, mas acima de tudo porque o Senhor não permite, ele não faz, mas ele permite, para que a fé do Jó ficasse cada vez mais robustecida, pura e preciosa. O segundo momento que eu gostava de fundamentar a questão sobre a liberdade intelectual é no Novo Testamento, no livro na carta dos Hebreus, capítulo 5. Nesta passagem, o apóstolo Paulo descreve Jesus Cristo como o sumo pontífice, este que na sua condição humana foi testado, foi tentado por tudo, mas não foi encontrado nenhuma razão que justificasse a sua condenação, pois ele não cometeu nem pecado algum ele cometeu. Ora, nesse mesmo diapasão desenrola-se o papel de alguém que é ungido, que é consagrado, que é escolhido pelo Senhor segundo as suas obras e o seu coração, sobretudo, em que esta mesma pessoa, ele está disposto a oferecer sacrifícios de justiça, sacrifícios de louvor, dia a dia, não só por si, mas sobretudo pela transgressão das pessoas, da comunidade e da condição humana de seus próximos, de seu semelhante, que pela sua natureza é propenso ao desvio, é propenso a pecar. Então, este sumo pontífice, pela sua consagração, é uma pessoa que oferece-se como sacrifício, e por via disso, nas suas orações, geme, porque ele não pelas suas próprias transgressões, mas pela sua unção que o habilita a que ele se ofereça como o sacrifício perfeito, como o cordeiro perfeito ideal para a salvação do homem. Esta liberdade intelectual, por último, é algo que nos desafia a compreender que a nossa percepção, o nosso crescimento e a nossa maturidade e a maturidade da nossa fé está dependente não apenas daquilo que nós pensamos, mas sobretudo daquilo que nós alimentamos a nossa mente, e é isto que por último vai fortalecer, enfraquecer ou robustecer nos dois opostos a nossa fé. Por último, remata-se que o homem maduro não é aquele que se alimenta do leite, porque ele já não é um bebê, mas esse é quem se alimenta do alimento sólido, porque aí já é um homem maduro, consciente e, acima de tudo, é um homem que tem a sua liberdade intelectual imaculada, faça quaisquer expressões que a vida o remete. Espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários nas nossas plataformas, pelo Facebook Antônio Sende Limitada, pelo Instagram Antônio Sende Limitada, pelo YouTube Antônio Sende, pela página de internet www.antoniosende.com. Muito obrigado, abraços de luz e até breve.